Boa noite, turma. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Boa noite, sim. Bom, eu esperei 5 minutinhos para todo mundo conseguir entrar, mas a gente já vai iniciar, senão a gente atrasa demais o nosso conteúdo, tá bom? E aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão se inteirando do nosso assunto. Eu espero que vocês estejam bem. A gente está passando por uma situação muito difícil, né? Eu tenho pessoas na família que estão com Covid, a gente está vivendo aí em isolamento. E eu espero que vocês estejam bem, se cuidando e que na família de vocês esteja tudo bem também, tá? E a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a PNPS, que é sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde. Eu já coloquei para vocês no nosso aba, coloquei para vocês um infográfico, tá, da PNPS. Coloquei a referência bibliográfica dessa política no, na íntegra. Coloquei um pós-aula de questionário, tá? Então, depois que acabar a aula, vocês vão responder esse questionáriozinho lá como um pós-aula em relação à política. E aí eu trouxe para vocês os principais pontos dela, porque é igual eu comentei na aula passada. Quando a gente fala das políticas, é difícil a gente falar sobre ela na íntegra, porque fica muito cansativo, né? Fica muito maçante, porque é uma política, né? Muito teórica. Então, eu tentei trazer para vocês os aspectos mais práticos da PNPS. Assim como a PNAM, que nós vimos na aula passada, a PNPS, ela está aí junto com o SUS, né? Então, a gente tem o direito instituído da saúde, né? Um direito para todo ser humano no nosso país, é um direito que foi instituído em 1948 pela Organização Mundial de Saúde, e um compromisso na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o SUS, ele vem aí para ajudar e fortalecer esse direito, tá? E aí a pergunta é, né, para que serve essa política? Para que serve essa PNPS, né? A Política Nacional de Promoção da Saúde. Lembrando que quando a gente fala de SUS, a gente vai sempre falar de promoção da saúde e prevenção de doenças, né? A atenção básica de saúde, que é o que a gente trata aí dentro dessas políticas. A PNPS no SUS, deixa eu pegar meu. Oi? Ai, o negócio parou aqui. Deixa eu pegar meu negocinho aqui, meu ponteirozinho de luz. Aqui, aqui. Ai, peraí, deu erro aqui no meu slide. Aí, vocês estão vendo meu slide, gente? Vamos. Obrigada. Bom, então a gente fala do SUS com esse foco de promoção da saúde e prevenção de doenças, né? E como a saúde, ela é um direito de todo ser humano, a gente tem essas políticas, dentre elas a política de promoção da saúde, para a gente trazer esse direito para todos, tá? Então, a PNPS, ela vem para dar força para o SUS, para que o SUS tenha essa adesão à promoção da saúde, tá? Para promover o objetivo central dela, gente, melhoria da qualidade de vida da população. A gente sabe que uma população doente, com vários problemas aí de saúde, ela não é uma população que tem qualidade de vida, né? Nós, quando estamos doentes, a gente não tem qualidade de vida. Então, o objetivo principal da PNPS é a melhoria da qualidade de vida da população, tá? E ela foi motivada também pela transição epidemiológica e pela transição demográfica que nós vimos, né, nas aulas, as duas aulas anteriores a gente falou disso. Então, nos últimos 40 anos, o nosso país passou por essa mudança no processo de saúde e doença, né? A gente teve aí um declínio na taxa de mortalidade e de fertilidade e a mudança no padrão de adoecimento. Então, a gente tem uma diminuição de doenças por causas infecciosas e aumento de doenças crônicas pela mudança no estilo de vida. Então, essa transição epidemiológica e demográfica que aconteceu nos últimos 40 anos motivou, então, o surgimento dessa política, tá?
E o que que acontece, gente? O SUS, lá na sua origem, ele começou a entender que as pessoas buscavam o sistema de saúde para tratamento e não para prevenção. Então, uma das diretrizes do SUS é que o atendimento integralizado seja efetivo. O que que é esse atendimento integralizado? É a gente atender o ser humano como um indivíduo que tem um contexto social, um contexto econômico envolvido, né? Então, os serviços de saúde lá no início do SUS, eles estavam organizados no modelo biomédico. Era no modelo que ele olhava para o indivíduo e para curar a doença daquele indivíduo. Então, o SUS precisou se reestruturar porque ele entendeu que esse modelo biomédico com foco individual e curativo, ele não contribuía para a melhoria da qualidade de vida da população, né? E nem para a realização das ações sanitárias. Então, ele precisou entender e reformular a sua política para que esse atendimento fosse efetivo e de promoção à saúde, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Os 20 primeiros anos do SUS, gente, ele estava assegurado lá na assistência em saúde. E aí, a experiência dos gestores, a experiência de quem trabalhava no SUS, viu que aquilo não era efetivo como uma política pública, tá? Não era efetivo, que eles precisavam entender os determinantes sociais, os determinantes de saúde, para de fato atuar em cima dos desafios do processo de saúde e de adoecimento. Então, o SUS, ele vai começar a se comprometer com promoção de saúde quando o seu foco passa a ser a análise desses condicionantes sociais, culturais, econômicos, biológicos, e aí eles vão articular com a sociedade. Aqui o SUS entende que ele não pode tentar trabalhar com as ações higiênico-sanitárias, com as ações de promoção de saúde, sem conversar com as demais esferas da sociedade, né? Então, a gente vai ver muito isso na Política Nacional de Promoção da Saúde. Vocês já perceberam, por exemplo, é uma coisa que vocês vão saber na aula de hoje. Essas campanhas que a gente tem de conscientização da questão do cigarro, de bebida alcoólica, violência no trânsito, são ações que vieram dessas políticas públicas, inclusive, principalmente da PNPS, tá? Eu vou falar disso um pouquinho com vocês. Então, as primeiras ações para a promoção da saúde foram enunciadas aqui em 1988, 1990, com a divulgação, né, da Constituição Federal e da Lei Orgânica de Saúde. Essas duas publicações aqui, que aconteceram, né, extremamente importantes no nosso país, divulgam, então, que é papel do SUS fazer essa promoção de saúde, tá? Em 1998, aconteceu a divulgação pelo Ministério da Saúde do projeto que se chama Promoção da Saúde, um novo modelo de atenção. Esse projeto aqui, gente, ele foi um marco extremamente importante para começo de discussões, de encontros, de debates, tá? E aí o primeiro encontro de municípios saudáveis aconteceu na região do Nordeste, em uma cidade no interior do Ceará, que começaram a discutir, então, quais seriam as estratégias, então, quais seriam as ações. Os gestores do SUS, em 1998, naquela época, já entendiam que a gente precisava ter ações focadas em promoção da saúde. Mas aí a gente pensa, né? É muito bonito falar em ações de promoção da saúde, mas efetivamente, que ação é essa? O que a gente vê no nosso cotidiano? O que a gente vê na prática, no dia a dia das pessoas? Então, começaram a ter esses encontros, essas reuniões, esses fóruns, para debater as principais ações, o que acontecia, os planejamentos na área da saúde pública, tá? Em 2000, a gente teve a primeira oficina já de promoção à saúde. E aí, essa discussão, gente, entre o Ministério da Saúde e as demais áreas foi muito intensa. O que mais contribuiu para a divulgação para a elaboração e divulgação da PNPS foram, então, os conhecimentos e as experiências do que já tinha acontecido no SUS. O que cada região do país, dentro das cidades, aqueles casos de sucesso, o que acontecia de bom eram realizados. Então, eles criaram, né, dentro dessas discussões, quais seriam, então, as bases, né, o que ia gerar essa política de promoção da saúde. Então, em 1998, a gente viu aqui, o Brasil começou a discutir essas ações, mas a PNPS, ela foi divulgada, que é aprovada em 2006. Então, assim, é
uma divulgação recente, né, que eles conseguiram fazer toda essa organização aí em 2006, e nós tivemos aí a aprovação dessa política de promoção da saúde. Lembrando aqui, gente, que na PNPS, diferente do que a gente viu na semana passada na PNAM, é uma ação, é uma política voltada para a saúde, tá? Não é específica da nutrição, mas a gente vai ver que a nutrição faz parte dessa política aqui também. Então, em 2006, o CONASCENS e o CONAS aprovaram a PNPS. Professor, o que é o CONASCEN e o CONAS? O CONASCENS é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, então, as secretarias municipais de saúde do país inteiro se reúnem e formam um órgão que se chama CONASCENS. Esse órgão vai representar, então, os municípios nesses fóruns e discussões. E a gente tem o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, tá? Então, esses dois conselhos aqui aprovaram essa política em 2006. E aí eles tinham a perspectiva de atuar de modo transversal, né? De fazer com que o SUS conversasse com diversas esferas do governo, não só o Ministério da Saúde, para de fato atingir aquele objetivo principal da PNPS, que é a melhoria da qualidade de vida da população. Tá? Então, aqui eles começam a entender o que faz parte da qualidade de vida, quais são esses condicionantes sociais que vão contribuir para a saúde e doenças. Né? Então, eles começaram a levantar esses temas, tá? Em 2006. Em 2011, é um outro marco da PNPS, em que essa política ela foi incluída no Pacto pela Vida, tá? E a gente começou a ter um monitoramento de vários indicadores de saúde, entre eles a prevalência de sedentarismo, tabagismo, tá? Começaram a olhar para a parte de violência doméstica, o plano de enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, o programa de saúde na escola, o projeto Vida no Trânsito. Então, aqui eles começam a entender alguns indicadores, alguns pontos que vão falar, olha, a população em termos de sedentarismo, tabagismo, violência, a parte de programa de saúde na escola, né, o hábito alimentar, a refeição merenda escolar, começaram a entender esses indicadores e ver como que o governo poderia atuar frente a isso, tá? Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala do projeto Vida no Trânsito, a gente tem hoje, citando para vocês o que acontece. A gente está no meio de uma pandemia, vivendo aí todo o sistema de saúde tentando combater o coronavírus, e do outro lado, a gente tem acidentes de trânsito acontecendo, a gente tem esses acidentes acontecendo por imprudência, tem esses acidentes acontecendo por consumo de bebida alcoólica e volante, a gente tem brigas de bar, por exemplo, assaltos que acontecem. Então, em um único hospital público, eu tenho gente ali lutando pela vida pelo Covid, eu tenho gente ocupando leito por acidente de trânsito, eu tenho gente ocupando leito porque foi baleado, esfaqueado, uma briga de trânsito, uma briga com outra pessoa, né? Então, são vários determinantes sociais, várias condições que acontecem no mundo hoje e que vão, de certa forma, parar no mesmo lugar, né? Numa atenção terciária, no hospital, para ali ter a assistência à saúde. Então, vocês concordam, por exemplo, se a gente tivesse aí uma redução drástica no número de acidentes de trânsito, uma redução drástica da questão de violência doméstica, né? A gente viu que aumentou muito o número de, por exemplo, de feminicídio, de tentativas de feminicídio. Então, se a gente tivesse uma redução drástica nesses indicadores, nessas ocorrências, a gente conseguiria ter uma assistência maior para o Covid, né? Ao mesmo tempo que, se a gente olhar que se eu tivesse uma população com uma situação socioeconômica melhor, eu teria aí menos pessoas em situações de risco, por exemplo, precisando de um transporte público para ir trabalhar, né? Então, são condições sociais, econômicas, de vida, que interferem diretamente no sistema de saúde, né? E diretamente na qualidade de vida da população. Então, aqui, a partir de 2011, o governo começa a olhar isso na forma de indicadores, de números, tá? Muito importante. Em 2014, a PNPS ela foi revisada, né? Então, os temas prioritários eles foram reformulados, tá? Esses temas eles contribuíram aí com o fortalecimento das ações de promoção de saúde em todas as esferas do SUS. Quando a gente fala em todas as esferas do SUS, a gente lembra mais uma vez dos níveis de atenção em saúde, né? Que eu já falei para vocês, primário, secundário e terciário.
Quando a gente fala de promoção de saúde, a gente está falando de um nível de atenção primário. Quando eu falo de assistência terciária, eu estou falando de hospitais, que tem assistência de UTI, por exemplo, tá? E ali o nível secundário fica para o tratamento de consultórios. Professora, eu não vou ter, por exemplo, a atenção primária, a promoção da saúde, prevenção de doenças dentro de um hospital que é de nível terciário? Sim, a gente vai ter sim. Só que ali no nível terciário, no hospital, o objetivo não é fazer promoção de saúde, né? Por exemplo, chega uma pessoa baleada no hospital, e aí eu vou lá e falo, olha, fulano, o que que aconteceu pra você ter sido baleado? Poxa vida, né? Deixa eu entender. Não, não é isso que vai acontecer. Vai ser tratar o cara que está baleado ali, é salvar a vida, né? Então, são níveis de atenção. É claro que esses níveis de atenção, eles conversam, né? Eles permeiam. Então, é o foco que eu vou dar para cada nível em determinado momento, tá? Então, com essas revisões dos temas prioritários da PNPS, a gente não tem mudança de objetivo principal da PNPS. O objetivo principal da PNPS continua sendo a qualidade de vida da população, tá? O que vai acontecer aqui é a gente reformular algumas coisas. Então, a partir de 2014, a gente já tem o eixo principal da política, né, qualidade de vida da população, e a gente já tem os indicadores, que eu falei para vocês que foram instituídos em 2011. Então, ali eu já tenho indicadores de sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, tem indicadores de como que está a alimentação na escola, né, da merenda escolar, questão de violência. Então, a gente já tem esses indicadores. Aí, aqui em 2014, o que começa a ter? Muitos seminários de formação e educação permanente. O que é educação permanente? É que todo colaborador, todo profissional de saúde que atua no SUS, ele precisa estar em constante treinamento, tá? Isso acontece de maneira efetiva em todas as esferas do SUS, não é só na primária, secundária, terciária, todos os níveis de atenção. Essa força que trabalha no SUS, né, essas pessoas, a parte humana do SUS, ela é continuamente treinada, tá? E isso acontece de maneira efetiva. Eu sou funcionária da rede pública, eu trabalho no SUS hoje, e eu sei que isso acontece em todos os níveis, em todas as áreas de todas as profissões, tá? Acontece de maneira presencial ou à distância, para qualificar os trabalhadores do SUS, tá? Então, a partir de 2014, isso ficou de maneira muito forte. Quando vocês forem fazer estágio de saúde pública, vocês vão ver que vocês vão ser convidados a fazerem treinamentos para as pessoas que estão lá. Ah, nutricionistas são alunos da nutrição, então vocês podem falar um pouquinho com a equipe de enfermagem sobre a importância da alimentação saudável, né? Vocês vão treinar a equipe de enfermagem sobre como que faz peso e altura da medida correta de crianças. Vocês vão treinar a equipe da enfermagem, da farmácia, sobre como que faz a dispensação de dietas, por exemplo, tá? Então, esses treinamentos acontecem dentro de todos os serviços de saúde. E aí, quais são, então, os temas, né? Os eixos que a política traz como foco dela, né? Então, vamos lá. Política Nacional de Promoção da Saúde. Ela tem o objetivo principal de promover qualidade de vida com a população. Quais são os temas? O que está ligado ali à qualidade de vida da população em termos de indicadores, né, de determinantes sociais que a gente vai incluir, né? Um dos primeiros temas, dos mais importantes, é a alimentação e alimentação saudável e adequada. Então, a política fala que a alimentação saudável e adequada, ela é um direito a todos os indivíduos e é um dos determinantes e condicionantes de saúde, além de ser um tema da política. Excelente, professora. A alimentação saudável é um direito e ela está ali dentro da PNPS. Na prática, quais são as ações que acontecem, tá? Algumas das ações, tá? São ações voltadas para o aumento do consumo de frutas e hortaliças, além da redução do consumo de sal. Então, vocês já devem ter visto propaganda na televisão. Essas ações acontecem também dentro dos postinhos de saúde, com essas ações de conscientização, tá? Isso daí está dentro da nossa política. Existe um pacto com o setor produtor de alimentos por meio da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, para que esse setor aqui de indústrias reduzam de maneira gradativa o teor de sódio dos alimentos.
Então, quando vocês veem, nossa, o alimento reduzido em sódio, bacana, alimento reduzido em colesterol, bacana. Gente, não é iniciativa da indústria, tá? Isso aqui foi um pacto que o governo federal fez com as indústrias para que isso acontecesse. Por quê? Se a indústria produz alimentos com alto teor de sódio, com alto teor de gordura, com alto teor de açúcar, e é muito bem aceito pela população, a gente sabe que a população está ali consumindo isso e vai acabar gerando um problema de saúde que quem vai ter que resolver é o SUS, né? Então, quem cuida dos infartados, dos diabéticos, dos hipertensos, dos cardíacos é o SUS. Então, o que que acontece dentro da política? Ô, indústria, vem cá. O Brasil não está dando conta de arcar com toda essa população doente. Lembrando, gente, que o problema é muito mais complexo. Se eu tenho uma população doente, eu vou sobrecarregar, inclusive, o meu setor de previdência. Eu estou sobrecarregando o INSS, porque eu tenho um monte de gente inválida, encostada, que não trabalha porque, por exemplo, teve um AVC, porque teve um infarto e ficou inválido, né? Então, é um problema, de fato, muito mais abrangente do que a gente imagina. Então, essas políticas, essas ações acontecem nesse sentido, tá? Então, existe esse é uma ação que veio na PNPS, que ela é prevalente, tá? Passa por mudanças sempre de acordo com a necessidade, para que a gente tenha uma redução aí do teor de sódio dos alimentos processados, tá? A publicação das diretrizes para a gente ter prevenção e tratamento de sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Então, essas diretrizes são publicadas para dar um subsídio para os profissionais de saúde, tá? Médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, tá? Toda a equipe multi, para que consiga atender aí essa população da melhor maneira possível. E o guia alimentar, gente, o guia alimentar, que é um excelente material, é um dos guias que servem de bom exemplo, tá? Inclusive a nível mundial, o nosso guia, como uma importante ferramenta de promoção de saúde, tá? O guia, ele serve de um caminho ali a ser percorrido pela população. Vocês podem conversar com pessoas aí no dia a dia e as pessoas falam, poxa vida, eu estava estudando guia e o guia fala não sei o quê, tá? O guia, ele é para a pessoa leiga, não é para o profissional de nutrição. Ele é para qualquer pessoa pegar e ler e entender o que ele precisa comer, para ele não precisar buscar um nutricionista. E hoje, gente, se a gente olhar o guia, ele é muito claro, né? Ele fala, a gente tem 3 tipos de alimento, basicamente: os alimentos naturais, minimamente processados e os ultraprocessados. A gente vai ter, inclusive, na aula magna que vocês vão ter da nutrição na sexta-feira, uma das coisas que a gente vai falar é sobre isso. Por que a gente tem o Guia Alimentar no Brasil? Por que ele foi publicado? Qual que é o objetivo desse guia? O guia, ele é uma ferramenta de promoção da saúde e prevenção de doenças, tá? Então, ele está aqui dentro da PNPS, então, é dentro daqueles fóruns que eles fazem, as discussões, as brigas, as lutas para conseguir divulgar uma política, está ali dentro de um eixo que é colocada essa ação em saúde, tá? O outro tema que a gente tem dentro da política é a garantia da segurança alimentar e nutricional. A gente já falou de SAN, né? Numa aula a gente falou de segurança alimentar e nutricional, que é a SAN, e a gente falou do DHA, né? Direito Humano à Alimentação Adequada. Está também dentro do nosso guia, dentro da nossa Política Nacional de Promoção à Saúde. Um outro tema abordado, prática corporal, prática de atividade física. Quais são as ações que existem para garantir com que isso aconteça? A gente tem a organização da vigilância de fatores de risco, proteção de doenças crônicas. Acontece, tá? De tempos em tempos, uma pesquisa nacional de saúde do escolar, vocês já devem ter ouvido falar nisso aqui, pense, já vi propaganda na televisão também. Por quê? Quando a gente fala em fazer pesquisa com o escolar, a gente precisa da autorização dos pais, tá? Então, existem essas propagandas na televisão, inclusive, para conscientizar os pais do que está acontecendo com o filho na escola. Olha, se seu filho receber uma cartinha pedindo autorização para a gente fazer peso, altura, fazer um questionário, uma entrevista, autorize, né? Então, esses dados servem também para isso. A gente tem monitoramentos contínuos dos indicadores de atividade física, indução de ações de promoção da saúde por meio do suplemento de saúde. Vocês já devem ter visto, né, essa criação
praças que têm equipamentos para atividade física, né, que a gente fala que é para a terceira idade, mas na verdade é para toda a população, é também uma prática dentro da PNPS, tá? A gente tem a celebração anual durante a primeira semana de abril dos Dias Mundiais de Educação Física e da Saúde. Vocês já devem ter visto a Semana do Movimento, inclusive a Rede Globo participa desses movimentos também. O SESC é uma entidade que participa disso de maneira bem intensa também, né, no estímulo das pessoas da prática de atividade física. Existe um financiamento de projetos de atividade física em mais ou menos 1.500 municípios no nosso país, e a gente tem uma avaliação dos programas de atividade física desses municípios aqui por meio do Guia Útil de Avaliação em Atividade Física. Então, mais do que a gente ter uma política, a gente tem uma política que descreve ações, que institui uma série de atividades que vão acontecer e uma forma também de avaliar essas ações, tá? Tudo isso é saúde pública, tudo isso faz parte do SUS. Um outro tema é o enfrentamento do uso de tabaco e derivados. Então, eu falei para vocês, né? Antigamente, gente, era bonito fumar, né? As pessoas achavam chique fumar. Então, talvez, eu não acho que vocês não vão lembrar, mas eu lembro de propaganda de cigarro. Eram pessoas muito chiques, com carros bonitos, né? O cigarro Hollywood, eu lembro disso até hoje. Hoje a gente não vê mais propaganda de cigarro. Por que que a gente não vê mais propaganda de cigarro? É proibido, tá? Então, depois em 1990, a gente teve essa proibição de propaganda de cigarro. E aí a gente começou a introduzir mensagem de advertência nos maços de cigarro. Então, uma coisa que antes era dita como chique, por uma cultura da sociedade, passa a ser visto como uma coisa ruim, né? O governo passa a falar, olha, gente, isso aqui faz mal, isso aqui não é bonito, causa câncer, causa uma série de outras doenças, tá? Em 2011, foi sancionada a lei que proíbe o ato de fumar em locais coletivos, aumentou a questão de impostos no cigarro, aumentou o espaço que foi destinado à advertência no maço de cigarro, então o verso, né, do maço de cigarro é todo ali de advertência. Vocês acham que uma indústria, quem fabrica cigarro, por exemplo, a Santa Cruz, que é uma das maiores indústrias aí de cigarro, queria ter no verso do produto dela, falando, não consuma isso? Vocês já imaginaram isso, né? Uma indústria vai vender um leite, no verso fala, não toma leite, faz mal, né? É o que acontece com o cigarro. E isso só foi possível por meio de leis, tá? E essas leis só foram possíveis por meio de conclusões, né, em cima de estudos epidemiológicos que falam, que fazem essa relação entre o consumo de cigarro e a prevalência de doenças. E aí, mais uma vez, é um objetivo do governo garantir qualidade de vida para todo mundo. E o governo tenta fazer isso por meio de uma série de ações, tá? E aí a PNPS é uma política que está em acordo com o SUS, e aí eles têm todas essas iniciativas, mesmo que quando a gente olhe de longe, a gente não enxerga o real motivo para aquilo acontecer, tá? Mas é na prática o que acontece que está dentro da saúde pública. E aí, gente, só em 2014 que a gente teve a regulamentação da lei proibindo as pessoas de fumarem em lugares parcialmente fechados. Então, antes de 2011, as pessoas podiam fumar em qualquer lugar. Aí, depois de 2011, só podia fumar em lugares que não podia fumar em lugares fechados. E aí, a partir de 2014, não pode fumar em lugares parcialmente fechados também. Então, esses lugares que tem, assim, uma tenda e é aberto, né? Tipo bar, restaurante, que tem um espaço de fora, só tem uma tenda, ali também não pode fumar. A pessoa só pode fumar em ambiente público se for um ambiente totalmente aberto. Tá? Em lugares parcialmente fechados não pode. E é uma lei que a gente vê que ela é muito bem respeitada. Por quê? Porque toda a população cobra, né? Se tem alguém fumando no ambiente desse, vai alguém lá e cutuca e falou, moço, não pode. Né? A gente tem as plaquinhas de advertência. Por que que restaurantes, padarias, bares, todos os lugares têm essas plaquinhas de advertência? Porque é lei, tá? O estabelecimento ele é obrigado a colocar esse tipo de comunicação. Nada ali é feito por simplesmente boa vontade do dono do estabelecimento, tá? Que é a mesma coisa que acontece com as indústrias. Então, é uma obrigação, uma exigência do governo federal, tá? Um outro tema abordado na PNPS é o enfrentamento do uso de álcool, tá? Do uso abusivo de álcool e a promoção da mobilidade segura e sustentável. Então, também faz parte da saúde pública. Aqui, como ações, a gente tem o fortalecimento da ação do agente de trânsito,
tá? Esse agente de trânsito, ele começa a ganhar força aqui, e com essas medidas que favoreçam a proteção à vida e prevenção de acidentes no trânsito, tá? A gente tem uma altíssima incidência de acidentes no trânsito causados não só pelo álcool, também pela violência, né? A gente vê muita briga no trânsito que acaba ou em agressão física que acaba em morte, ou em doença mesmo, ocupando também ali, gerando uma demanda para o hospital. E essas ações, o programa Vida no Trânsito, gente, institui inclusive as blitz que a gente vê tanto aí, né? Por exemplo, o Detran faz essas blitz de balada, como é que chama? Balada segura, não lembro. A lei seca, tá? Então, tudo isso faz parte dessas ações de saúde pública e estão instituídas dentro da nossa PNPS, Política Nacional de Promoção à Saúde, tá? Um outro tema abordado é a promoção da cultura da paz e de direitos humanos. Aqui entram as ações voltadas para o respeito às diferenças de sexo, de gênero, tá? De cor. Então, nós temos o plano de ação para enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Nesse plano de ação, gente, a gente tem instituição de delegacias do idoso, né? Aqui em Anápolis, a gente até tem uma delegacia específica para a proteção da saúde do idoso. A gente tem política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Às vezes a gente acha que são coisas que não acontecem, gente, mas é porque nós estamos no Centro-Oeste, numa cidade relativamente grande. Mas no Nordeste do nosso país, isso é muito sério, tá? Isso acontece, assim, de maneira intensa, esse tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e de crianças. A gente teve a divulgação da Lei Maria da Penha, e é igual a gente falou na política que nós estudamos na semana passada, que é a Política Nacional, a PNAM, né? Política Nacional de Atenção Básica, que a gente viu que nós temos mais de 60 programas e ações voltadas para a saúde da mulher, né? Tanto de saúde quanto de prevenção aí e enfrentamento à violência. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bi, Travestis e Trans. Tá? Então, se vocês forem ver a data dessas políticas e de planos de ação, planos de enfrentamento, são políticas novas, né? De 2006 para cá, 2005, 2006, 2013, 2008. Então, são ações que elas existem no papel, e aí muita gente fala, né? Ah, e o SUS é muito bom no papel, na prática não acontece. De fato, gente, tem muito mais coisa no papel do que na prática. Só que para tirar do papel e levar para a prática, a gente precisa de pessoas que façam com que isso aconteça, né? E o profissional de saúde é um desses agentes transformadores. Então, a gente precisa ter esse senso de pertencimento, de entender que o país, de fato, ele é um país nosso, né? A gente tem lá os nossos políticos, governantes como representantes, mas se a população não tiver o pertencimento dessas ideias, de tudo o que acontece, de fato, nunca vai sair do papel, né? A gente sabe que quando a população se une, que ela busca por um meio melhor, é igual o nosso país parou com a greve dos caminhoneiros, né? E aí eles conseguiram o que eles queriam. Nosso país para quando determinadas categorias entram em greve para buscar melhorias. Então, a gente precisa entender que tudo isso acontece para melhorar e é a população que tem essa força, né? Essa questão dos LGBTs no nosso país só ganhou força depois de várias e várias situações de problema, que é o que acontece, por exemplo, em guerras, né? Durante uma crise, durante um baita problema que a população, a comunidade, a civilização passa, é que a gente tem aí uma série de descobertas. E o que a gente está vivendo agora com o Covid não é diferente. A gente mudou o jeito de viver em várias coisas, a gente deu um salto em parte de tecnologia, de conseguir se comunicar de uma forma diferente que não uma presencial, de agilizar processos por meio eletrônico que a gente demoraria anos, né? Então, de um lado, é extremamente devastador, é uma catástrofe mundial. Eu já perdi pessoas da minha família com Covid, assim que vocês também, mas por outro lado, é onde a gente consegue avançar em outros sentidos,
né? E aí é mais uma vez a população vivendo, aprendendo e cobrando do governo, né? Quando a gente fala cobrar do governo, não é só governo federal, a gente tem federação, estado e município, né? E existem, como a gente viu na aula da semana passada, ações que são de competências de cada uma das esferas, né? Então, por exemplo, com o Covid, o governo federal fez transferência de verba para o estado, que faz transferência de verba para o município. Então, cada uma dessas esferas tem suas responsabilidades. E aí nós temos que saber cobrar isso, né? E quando a gente fala de direitos humanos e cultura da paz, é muito importante também a participação da população nisso, né? Não só de cobrar, mas também de fato de respeitar o outro, né? Quando a gente fala de cultura da paz e de direitos humanos, é de ter a simpatia, de se colocar no lugar do outro e de respeitar, né? E aí nós temos os grupos vulneráveis, que a gente falou já nas aulas passadas, mulheres, crianças, populações em situações de risco, então os indígenas, quilombolas, né? A gente tem muito quilombola no Brasil, no estado de Goiás, que a gente não imagina, mas a gente tem bastante. Então, são populações em situações vulneráveis que precisam de uma maior atenção pública, tá? E aí, um outro tema abordado pela política é a promoção do desenvolvimento sustentável. Quais as ações, né? A gente tem, principalmente aqui na região norte, planos de desenvolvimento regional. A gente tem na região do Xingu, a gente tem uma criação aqui da Câmara Técnica de Saúde em apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a criação do Grupo Técnico em Saúde e Licenciamento Ambiental e o desenvolvimento do Programa Cidades Sustentáveis Brasil Mais 20. Então, são algumas ações que acontecem, tá, gente? Eu trouxe alguns exemplos que são mais próximos da nossa realidade, do que a gente vive, para vocês entenderem que a saúde pública, ela faz parte do nosso dia a dia, por mais que a gente não imagine. Então, tudo, eu gosto de falar, né? Tudo tem um quê e um porquê, para a gente entender por que acontece isso, por que a gente tem, por exemplo, iodo a suplementação de iodo no sal de cozinha, por que a gente tem flúor na pasta de dente, por que eu tenho ácido fólico na farinha de trigo, né? Tudo tem um motivo. Esses três exemplos que eu dei para vocês, o motivo é saúde pública, o motivo é prevenção de doenças, tá? A gente tem o flúor na pasta de dente para prevenir cárie, eu tenho ácido fólico na farinha de trigo e outro no sal de cozinha para prevenir doenças, né, que eram de grande incidência na população. Então, acontecia ali muito isso na população. A epidemiologia, que é uma área que faz o estudo de relacionar os determinantes sociais com as doenças, falou, peraí, tá faltando iodo, peraí, tá faltando a prevenção de cárie, tá faltando flúor, tá faltando ácido fólico. E aí a gente começa a ter essas leis, essas atribuições que o governo passa para a indústria de alimentos. Ó, agora você é obrigado a colocar iodo no sal, senão não vende. Você é obrigado a colocar flúor na pasta de dente. E aí eles entendem que essa suplementação, essa ação de prevenção é uma ação de promoção da saúde, que ele está fazendo isso, lá na frente ele não precisa curar, né? Não precisa tratar a doença. E a gente sabe que é melhor, é mais barato, é mais efetivo para todo o sistema eu evitar a doença do que tratá-la, né? Então, por isso a gente tem que investir tanto em promoção da saúde e prevenção. Quando a gente fala isso para nutrição, gente, é muito evidente o papel da nutrição com essa questão de prevenção, tá? Usando mais uma vez o exemplo do que a gente está vivendo em relação ao Covid. As pessoas falam, qual é a melhor alimentação, qual é o melhor alimento para melhorar o sistema imunológico? Eu falo para vocês, não existe um alimento, tá? O que existe é um equilíbrio e uma alimentação adequada. E aí, o que é essa alimentação adequada? É uma alimentação que vai satisfazer a pessoa de maneira completa em termos de nutrientes, né? E em termos higiênicos sanitários, que respeite a cultura daquela pessoa. Então, a gente fala, olha, o arroz com feijão é uma mistura perfeita em termos de aminoácidos, vai te trazer também uma mistura de carboidratos maravilhosa. Você complementa com uma proteína, seja uma carne vermelha, frango, peixe, ovo, ou uma leguminosa, que é a fonte de proteína ali, além do feijão, junto com a alface que você planta em casa, com tomate, com verduras, né? O limãozinho ali na salada, enfim. É um alimento perfeito.
Você não precisa se preocupar, por exemplo, em comprar coisas importadas, sal caro, não precisa, gente. É o equilíbrio, né? É o consumo de fruta todos os dias, é o consumo de verdura todos os dias, diminuir alimentos industrializados, aumentar o número de alimentos, comida de verdade, que é o que a gente fala, né? Hoje em dia está tão intenso, é um tema que foi proposto aí pela Organização Mundial de Saúde, que inclusive também é o tema da aula de vocês de sexta-feira, da aula magna. Então, tudo isso faz parte de ações que permeiam toda a nutrição, toda a saúde do ser humano. E aí a gente começa a ver que o complexo, eu enxergar o ser humano como um todo, respeitá-lo, né, em termos de cultura, de economia, de paladar, é o mais simples, né? É o que a gente fala, comer comida de verdade. É simples, é muito simples. Mas as pessoas às vezes não querem o simples, elas querem o mais complicado, né? E aí, por outro lado, a gente tem aquela população vulnerável que não tem dinheiro para comprar comida, que passa fome mesmo. E aí o governo tenta um incentivo com o programa Bolsa Família, por exemplo, dá lá o incentivo para que a pessoa possa comprar pelo menos uma cesta básica, né? A gente viu que também tem um programa voltado para alimentação escolar, com que o governo ajuda financeiramente a família a comprar o leite para a criança, o pão e o leite, e às vezes a família pega esse dinheiro e compra refrigerante, ou compra pinga, né, cachaça, que é mais barato que a cerveja. Então, assim, existe uma série de variáveis, né, de sociedade que interferem, e aí não, a gente não pode onerar só o SUS, né, só o sistema público de saúde. O SUS, ele é um modelo de assistência em saúde mundial. A gente não tem em nenhum outro país um modelo de saúde que seja como o SUS é, né? Então, a gente precisa até mesmo trabalhar a favor do SUS e tentar descarregar um pouco esse nível de atenção terciária que é tão caro para o governo, né? Um leito de UTI é extremamente caro, que envolve uma série de profissionais, uma série de equipamentos, enfim. Então, quanto mais a gente investir em saúde pública, em atenção à saúde pública ali, de promoção de saúde, prevenção, menos a gente vai precisar gastar lá no final, tá? Então, a PNPS, ela é uma política que reforça todo esse contexto aí de SUS. Então, os princípios da PNPS, eles são compostos pela subjetividade das pessoas, ela entende o coletivo do processo aqui, o cuidado em defesa da saúde e da vida, vai considerar solidariedade, felicidade, ética, respeito, diversidade, humanização, corresponsabilidade, justiça, inclusão social, tá? Como fundamentantes aí do processo da concretização da qualidade de vida. E vai adotar os princípios do SUS também, tá, gente? Equidade, que é tratar os diferentes de maneira diferente para que todos tenham o mesmo direito, o mesmo acesso no final. Tá? Participação social, autonomia, empoderamento, intersetorialidade, intrasetorialidade, sustentabilidade, integralidade, territorialidade. O que significa, no resumo da ópera, esses valores e princípios? São os mesmos valores e princípios do SUS. Então, a PNPS, ela vem como uma ferramenta para fortalecer e, mais uma vez, olhar para o indivíduo de uma maneira completa, de respeitar esse indivíduo de todas as formas possíveis. Não importa, gente, se é uma pessoa que contraiu AIDS fazendo sexo desprotegido e uma pessoa que contraiu AIDS na placenta, AIDS congênita. Não importa, tá? O que importa para o SUS é a melhor maneira de tratar essa pessoa. Como que ela pode promover a qualidade de vida para essa pessoa? Então, a gente nunca vai julgar, a gente nunca vai falar assim, morreu mesmo é porque merecia, tá? Isso não faz parte de uma política de saúde, não faz parte do nosso sistema de saúde, não faz parte da saúde, tá? Então, a gente escuta muito isso, de falar, eu vivo isso muito no hospital, né? Chega um baleado, um bandido que uma pessoa, nem é bandido que a gente fala, né? Uma pessoa que estava lá dentro do presídio, sofreu alguma coisa, chega no hospital, deixa morrer, é bandido. Não é assim que funciona. A gente tem que tratar todo mundo da melhor maneira possível, sem julgar, tá? Não faz parte do profissional de saúde julgar isso, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar e tratar todo mundo da melhor maneira possível, sem julgamento. Porque um dia, a gente pode ser a gente do outro lado, né? Pode ser a gente precisando dessa assistência aí do governo e, de fato, é muito bem assistido. A gente tem, por exemplo, pacientes no hospital que vivem em situação de rua,
né? Pessoas que são encontradas desacordadas na BR, que não tem nome, não tem endereço, não tem nada. Mas eles são atendidos pelo SUS e lá eles têm tudo. Eles têm medicamento, eles têm assistência, eles têm comida, eles têm banho, eles têm tudo, né? E aí, ó, essa pessoa aqui, a gente tem uma pessoa lá que está internada desde agosto do ano passado, ela não tem nome, foi encontrado desacordado na BR, ele provavelmente teve algum AVC, ele não fala, né? Ele alimenta por sonda, usa fralda, e aí, assim, o hospital não pode simplesmente pegar essa pessoa e pôr na porta do hospital e falar, pronto, não é problema do hospital mais. Não, gente. O SUS, a nossa Constituição Federal garante que toda pessoa tenha direito à saúde, tá? Então, a gente só vai conseguir desocupar esse leito de hospital a partir do momento que a delegacia do idoso, o Ministério Público, algum órgão fala, eu sou responsável por essa pessoa agora, e a gente vai tratar dela num abrigo, né? Então, assim, até que isso aconteça, até que outras instituições públicas conversem e consigam distribuir essa responsabilidade, ele não vai ficar desassistido. A gente vê muito filas, né? As pessoas precisando de vaga, tem muito, porque a demanda é muito grande, a demanda para o serviço público é muito grande. Só que é uma máquina que precisa girar. Para o sistema público de saúde ter dinheiro, eu preciso ter contribuintes trabalhando, eu preciso da população trabalhando, pagando imposto, contribuindo para a Previdência, né? E aí, se eu tenho essa população doente, com obesidade, com doença cardiovascular, infartou, teve um AVC, câncer, tudo isso, e essa população está doente, ela não consegue produzir riqueza para injetar no sistema, a gente tem um colapso, né? Então, tudo isso precisa trabalhar em orquestra, é tudo muito complexo. Então, a prevenção e a promoção de saúde, ela está aqui como o início do processo, né? Para garantir com que todas as ações ali em conjunto, todo ser humano em conjunto, viva em harmonia e equilíbrio e ajude esse sistema, essa máquina a rodar, tá? Então, a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela veio para olhar aqui para os desafios, né, da atenção básica do SUS. Tá bom, Camille, obrigada, vi aqui sua mensagem. Então, os objetivos centrais do sistema de serviço de saúde é o quê, gente? Promoção, proteção à saúde da população, prevenção de doenças e agravos à saúde, garantindo acesso à assistência à saúde para todo mundo, tá? A PNPS que eu falei para vocês, ela foi revisada em 2013, 2014, e aí eles falaram, opa, gente, a gente precisa articular melhor essa política com outras políticas, e a gente precisa da população participando. Por quê? Ficou muito claro que o SUS sozinho ele não estava conseguindo responder a todos os determinantes sociais de saúde. Não tinha como o setor sanitário sozinho responder por violência, por uso abusivo de álcool, tabagismo, a questão de cultura e de respeito aos direitos humanos. Então, essa revisão que aconteceu em 2013 e 2014 foi para integrar uma maneira melhor com os outros setores públicos para a gente conseguir garantir isso, tá? Então, a gente teve aqui a divulgação de um programa que se chama Da Saúde se Cuida Todos os Dias. É uma ferramenta, tá, que tem uma estratégia de publicidade e comunicação para poder integrar essas diretrizes da PNPS. Então, vocês podem reparar essas propagandas que acontecem na televisão, tá? Canal aberto que a gente tem, né? Não só na Rede Globo, a gente tem isso na SBT, a gente tem isso na Record, são propagandas do governo, tá? Que vão sempre incentivar alimentação saudável, redução do consumo de álcool, vão promover aí o incentivo à atividade física, controle de tabagismo, incentiva a segurança no trânsito, cultura da paz, ambiente saudável, incentiva ao parto normal, que foi incluído aí nessa revisão da PNPS de 2014, tá? O parto normal, gente, ele vem como uma política pública e um eixo da política pública, porque foi comprovado que mulheres que têm parto normal têm menor mortalidade, o bebê tem mais chance de vida ao nascer, tá? E está relacionado aí com o aumento da imunidade da criança. Ou seja, eu reduzo doenças na minha população de 0 a 2 anos, tá? Essas crianças, elas têm menor predisposição, por exemplo, a alergias, tá? As crianças que nascem de parto normal, durante o parto, a passagem da criança pelo canal vaginal da mãe
ela adquire uma série de imunoglobulinas totalmente diferente de quando é um parto cesáreo. E um parto normal, ele é muito mais barato para o sistema público do que um parto cesáreo, diferente do que acontece na rede particular. Por quê? Porque no sistema público, eu tenho gineco obstetra no serviço de saúde de plantão. Já no privado, a mãe ela precisa pagar o parto daquela criança. Se esse parto vai durar 2 horas ou 12 horas, vai ser diferente o preço, tá? Já no sistema público, não, tá bom? Então, no sistema público, o parto normal ele é mais barato, além dele ser melhor tanto para a mãe quanto para a criança e reduzir o tempo de internação. Então, eles entenderam que o incentivo ao parto normal também é um eixo aí que vai contribuir para a qualidade de vida da população, tá? Então, quando vocês veem essas propagandas na televisão, o Detran faz muita propaganda, né? Inclusive umas propagandas assim de alto impacto para as pessoas reduzirem o consumo de álcool, são propagandas voltadas aí à nossa política pública, ao nosso SUS, tá? Maria Eduarda, eu vou postar, tá? Eu posto para vocês os slides e posto depois o vídeo da aula, tá bom? Bom, e aí, gente, importante, a política, a PNPS, ela não pode se restringir só para intervir os fatores de risco para doença crônica, tá? Ela tem que se manter sempre aberta para incluir outros problemas de saúde, tá? Principalmente, gente, ligado para o empoderamento da população para o autocuidado. Se as pessoas não tiverem essa consciência de autocuidado, o governo não vai conseguir vencer, tá? A gente não vai ter dinheiro para tratar essas pessoas. As pessoas precisam entender. Poxa vida, eu, Bárbara, quero me tornar uma pessoa hipertensa, diabética, que tem problema no coração, posso sofrer um AVC. Eu, Bárbara, não quero. Então, eu, Bárbara, sei de todos os riscos de ter isso para mim. Eu, Bárbara, vou me cuidar. E isso tem que acontecer com todo mundo. Só que as pessoas, elas não têm essa consciência, tá? Então, o profissional da saúde, ele tem que levar essa consciência para as pessoas. Falar, ó, fulano, se você não se cuidar, se você não fizer atividade física, fazer restrição no consumo de álcool, evitar cigarro, comer bem, evitar aí, excesso de peso, você vai se tornar uma pessoa doente. Você não quer isso para você, então você tem que se cuidar, tá? Isso é o autocuidado. A gente precisa despertar isso nas pessoas, porque cada um precisa cuidar de si, gente. O governo não pode ser essa mãe que abraça todo mundo e fala: vem cá, meu filho, eu vou te dar o salário todo mês, lá você vai comprar, e aí, né? Nenhum sistema público consegue dar conta disso. Então, a PNPS ela vem aqui para ajudar nesse empoderamento e no autocuidado, tá? O compromisso pessoal e coletivo dos cidadãos. O brasileiro precisa muito dessa consciência coletiva, né? De pensar não só nele, mas em todos à volta dele, tá? Então, ela precisa estar sempre em constante processo reflexivo e avaliativo. Envolve, gente, uma aprendizagem constante. As políticas públicas abertas em parceria com os demais órgãos, tá? Trabalhar junto com famílias, estratégias pedagógicas, a gente precisa ter isso dentro de uma gestão escolar. Se as crianças, elas não têm esse senso de responsabilidade, se elas não entendem que a responsabilidade delas é dela, o governo vai sofrer com isso para o resto da existência de um país, e isso atrasa o crescimento e o desenvolvimento de um país. Então, as estratégias, né, as nossas políticas públicas, elas estão muito presentes quando a gente fala de ambiente escolar, tá? Então, a gente trabalha muito isso na gestão escolar e com estratégias na educação das crianças em relação a isso, tá? Aqui tem aqui algumas estratégias da PNPS, eu não vou ler para vocês, porque aqui a gente já desdobramos essas ações que estão acontecendo. E aí eu trouxe um vídeo, eu vou tentar passar para vocês, é uma entrevista, tá? São 3 minutinhos para resumir um pouco essa PNPS aí, do ponto de vista mais leigo, para vocês entenderem isso no dia a dia. Vamos ver. Vocês conseguem ouvir? O que é promoção da saúde? Me dá um ok. Promover a alimentação saudável, estimular a realização de atividade física. Estão ouvindo, gente? Sim. Obrigada. O que é promoção da saúde? Promover a alimentação saudável, estimular a realização de atividade física, combater o tabagismo e o alcoolismo. Tudo isso nós chamamos de promoção da saúde. Mas será que promover a saúde é apenas isso?
tá muito baixo, professora. E o áudio está atrasado também. Não sei se é para todo mundo. Tá ruim para vocês ouvirem? Deixa eu ver aqui. Pior que meu computador tá no máximo. Tá ruim para vocês ouvirem? Tá, professora. Eu vou colocar para vocês esse vídeo lá no Ava, tá? Que aí vocês conseguem ouvir melhor. Tá bom. Obrigada por me avisar, senão a gente vai ficar aqui 3 minutos vendo o áudio ruim. Então, eu coloquei lá no Ava para vocês a política inteira. Ela é uma política grande. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Que aqui, gente, o objetivo é que vocês conheçam os princípios, tá? E para que serve, né? A gente precisa entender. Eu estou estudando uma política pública, ok. É legal a gente ler uma política, quer ver quantas páginas ela tem? Eu tenho ela aqui. Ela é gigante. Ela tem 38 páginas, a política de 2006, e a política de 2014, ela é um pouco maior, tá? Então, o meu objetivo não é que vocês decorem a política. O que eu quero de vocês? Em saúde pública, a gente precisa, primeiro, ter consciência do que é saúde pública, para que isso serve. E se a gente está falando hoje de PNPS, quais são os objetivos da PNPS? O que faz parte dessa PNPS, né? Quais são as diretrizes? Então, eu coloquei para vocês, se eu não me engano, são 4 perguntinhas lá no Ava, de marcar X, que eu aprendi a fazer o questionário. Deixa eu ver aqui quantas questões são. Acho que são 4 perguntinhas, tá? E aí eu queria muito que vocês tivessem isso, são 4. Que vocês tivessem esse senso crítico de filtrar o que de fato vocês precisam entender dessa PNPS. Eu tentei trazer aqui para vocês na aula exatamente isso. Qual que é a maior relevância dessa PNPS, né? A gente precisa entender que é uma política que vai olhar para o SUS, mas ela também fala para o governo o seguinte: olha, não é só o SUS, né? Eu preciso envolver aqui outros setores, a gente precisa envolver aqui a economia, a gente precisa envolver aqui a questão de trânsito, de violência doméstica. Então, ela é muito mais abrangente do que só eu olhar para o CAIS, né? Do que só eu olhar para a unidade de saúde da família. Então, isso é muito importante. E o papel do nutricionista disso é extremamente importante para a gente levar essa conscientização para as pessoas. Vocês, como alunos, como acadêmicos já, ensino superior em nutrição, o curso da área da saúde, vocês já conseguem olhar para essas ações que permeiam o nosso dia a dia de uma maneira diferente que as outras pessoas, né? E conseguem falar, olha, cada um precisa saber da sua responsabilidade, né? No mundo, no nosso país, né? Então, esse é o meu principal objetivo, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem me perguntar alguma coisa de PNPS? Ficou claro? Falei muito rápido? Não falou Não, tá rápido. tranquilo. Ah, então tá bom. Essa aula eu vou postar lá para vocês. Deixa eu voltar aqui lá no meu Ava para eu mostrar o que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui. Então, aqui na semana 6, essa aqui é a referência da política, tá? Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, essa é a referência para vocês verem a política inteira. Aqui é um infográfico que mostra as principais, né, que é o que a gente falou, a formação e educação permanente, prática de atividade física, alimentação adequada e saudável, promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, enfrentamento ao uso abusivo de álcool, enfrentamento ao uso de cigarros e seus derivados, desenvolvimento sustentável e promoção de mobilidade segura. Então, são essas aqui os 8 principais eixos temáticos dessa política. Aqui eu coloquei para vocês um artigo que faz uma reflexão, né, uma comparação entre a política que foi divulgada em 2006 e a reformulação que ela teve em 2014. Aqui, gente, fica o link das nossas aulas, então, semana que vem eu coloco para vocês de novo, mas a gente vai ter sempre esse link aqui dentro de aula síncrona para vocês conseguirem entrar.
Eu não sei como que vai ficar na semana que vem, se a gente vai ter prorrogação do lockdown, se a gente vai voltar para o presencial, mas eu aviso vocês, tá? De todo jeito eu mantenho isso em comunicação, mas a professora Cíntia também coloca. E aqui o pós-aula eu já coloquei também. Então, eu acredito que se vocês entrarem aqui para fazer agora, até o meu tá aqui em progresso, que eu entrei aqui para ver para vocês. Se vocês entrarem para fazer agora com o que a gente fez de aula, vocês vão conseguir responder, tá? Então, eu já deixei aqui prontinho o questionário para vocês preencherem como nosso pós-aula, que vocês sabem que a gente vale nota em cima disso, tá bom? Já tá tudo no AVA. O que tá faltando eu colocar para vocês são os slides, que eu já vou salvar em PDF, e o vídeo da aula, tá? Que assim que a gente terminar, eu salvo lá no YouTube e já posto para vocês a aula gravada, tá bom? Dúvidas, gente? Professora, você sabe quando começam as provas? Sei, as provas vão começar em abril. Deixa eu abrir aqui meu calendário para eu não te falar a data errada. Vocês têm uma semana de provas, né? Ela vai ser na semana do dia início, verificação, do dia 5 ao dia 11 de abril. E os prazos para atividade Tá bom, até obrigada. o dia do início da prova, professora? Isso, aí a gente vai ter até aí a semana do dia 5 para vocês encerrarem as atividades no AVA, da minha disciplina, tá? Dos outros professores eu não sei falar para vocês. Da minha disciplina vai até o início do dia 5 aí de abril. Alguma outra dúvida, gente? Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Então tá, deixa eu só fazer a chamada de vocês então. Ana Luísa, tá aí? Sim, presente. Beleza. Bianca, Presente, professora. Camila, Presente, professora. Carla, Presente. Cláudia, Presente. Débora? Não? Gabriel, Presente. Germane, Gilberto, Presente. Giovana, Presente. Jéssica Assis, Presente. Joana Dark. Acho que a Joana não está fazendo essa disciplina. Jordane, Presente. Joyce, Presente. Camille. Não. Lana, Presente. Lara. Não. Larissa. Alguém falou comigo aqui. Lara, presente. Obrigada, Lara. Larissa. A Larissa não está nessa disciplina. Letícia. Presente. Obrigada, Letícia. Ludmila. Não. Luísa. Qual? Luísa Giovana. Presente. Obrigada, Luísa. Luísa Passos. Presente, professora. Obrigada. Marcelo. Presente, professor. Obrigada. Marcos. Marcos não. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Obrigada. Maria Luísa. Não. Nicole. Priscila. Presente. Rafael. Presente. Obrigada, Rafaela. Presente. Sandy. Presente.
Obrigada. E Stephanie? Presente. Obrigada. Vanderlei? Eu. Obrigada. Vitória? Presente. Obrigada. Então, ó, quem não tá aqui? Nicole, Maria Luísa, Marco. Aqui, professora. Quem tá aí? Maria Luísa. Maria Luísa. Obrigada, Maria Luísa. Marcos, Ludmila, Camille Vitória, Joana, Germane, Débora, essas. Beleza? Então tá bom. Chamada feita. Pessoal, obrigada então. Nossa aula hoje. Ai, cadê vocês? Era isso. Se vocês. Eu não tô achando vocês agora. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar. Acho que vocês estão lá na minha página ainda do Ava. Agora eu não consigo ver vocês. Achei. Se vocês tiverem dúvida, gente, pode me falar, tá? Me procurem. A atividade do Ava vai ser lá pelo Ava mesmo. O meu e-mail institucional está funcionando. Vou colocar aqui para vocês. evangelica.edu.br. Eu estou à disposição de vocês. Sexta-feira, a professora Cíntia já fez o convite para vocês da aula que vai ter do curso. Vai ser bem legal. A nutricionista, a professora Caroline. Na verdade, ela não é professora, ela é nutricionista mesmo. Ela não dá aula ainda. Ela é mestre, ela tem especialização. Ela fez o mestrado lá em Minas Gerais. Fez a residência dela em Brasília, no Hospital das Forças Armadas, no HFA. Então, é bom até para vocês trocarem ideia, pegar contato, para depois trocarem ideias com ela de profissão, tá? Eu encontro com vocês lá na sexta-feira. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigada pela aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo. Mas se tiver ficado alguma dúvida, tá? Podem me procurar. Tá? Boa noite, gente. Até a Nós que próxima. agradecemos. Boa noite. Você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Professora. Oi, tô aqui. Então, eu sou a Jéssica, que estava assistindo a aula ontem com o pessoal do quarto período. Essa é a primeira vez também que eu vejo essa aula. Eu queria saber se, tipo, eu já estou recebendo falta, porque eu não estava nem conseguindo acessar. Deixa eu ver aqui se você aparece para mim nas listas das aulas passadas. Porque hoje meu nome estava na lista de presença, né? Aí eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver. Desde quando? Porque o meu processo foi finalizado dia 3, dia 2, eu acho. Deixa eu ver Aí aqui. eu fiquei tentando ligar lá, ninguém atendia na Univangélica, lá é muito difícil atender. Até que um dia atenderam no ramo da nutrição, me colocaram no grupo do WhatsApp e algumas pessoas me explicaram como é que mexer na plataforma, porque eu não estava conseguindo mexer na plataforma. Você tem o contato da professora Cíntia, Jéssica? Não. Você pode me passar o seu contato? Que daí eu passo para você o contato dela. Tá, vou te passar aqui. Eu anoto aqui. Se você quiser falar, eu já anoto aqui. 62 Uhum. 99194 Certo. 7829. Tá. Eu vou passar para você aqui pelo WhatsApp o contato da professora Cíntia. Ela é a coordenadora do curso, tá? E ela pode te orientar certinho. Até tava tendo dificuldade com boleto, essas coisas. Aí eu tô falando com o pessoal, resolvendo a respeito disso no e-mail, mas eu acho meio injusto eu ficar com as faltas, não sei. Não fica com falta. Não fica com falta, não. Fica tranquilo. Eu acabei de olhar aqui no meu sistema, como você só começa a contar a frequência a partir do momento que você entra como matriculada. Daí para trás, você tá 100%, entendeu? Aí tem quantas faltas? Só uma, né? Comigo, caso... uma, tá, Jéssica? Por causa que foi, acho que exatamente esse dia mesmo que eu finalizei minha matrícula. Comigo, eu acabei de olhar aqui, você não tem nenhuma falta. Foi sua primeira aula comigo. Pois é. Aí, como que é essa questão das atividades? Que você está falando que toda aula parece que teve algumas atividades. Eu fiquei sem. Eu coloco na disciplina, lá no AVA, quando você entrar, já tem o link da aula gravada, tá? E já tem o link